Santi J. Garcia Saturno é a autoridade máxima do governo mundial ao lado dos outros Gorosei e abaixo de Imu-sama. Diferente de seus companheiros que nunca víamos sair da zona de conforto, Saturno tá fora de Marejoa, indo resolver uma questão extremamente delicada envolvendo o maior cientista do mundo. Afinal, ele é o guerreiro deus da ciência e defesa. Basicamente, um ministro que precisa resolver problemas relacionados a isso. O ponto aqui é, sabemos que há um incidente capaz de abalar o mundo prestes a ocorrer em Egghead, e essa figura está envolvida. Será que é nessa ocasião que teremos sua força e poderes revelados? Enquanto esse momento não chega, teorias surgem de todos os cantos do mundo para tentar descobrir qual é a fruta de Santi J. Garcia Saturno. Então nesse vídeo você vai ver algumas ideias bem populares, outras 100% originais sobre o que é a fruta de Santi J. Garcia Saturno. E você também vai deixar aquele like que ajuda pra caramba, se inscrever no canal se não é inscrito e vir comigo pra esse vídeo. Eu sou o Lipe e eu vou estar no São Paulo Anime Fest no dia 24 de setembro. Então chega lá pra gente trocar uma ideia. Uma teoria interessante que tem rolado sobre a fruta de Saturno tem como base a capa colorida do capítulo 858. Nela podemos ver os chapéus de palha jogando futebol americano ou rugby entre si, com alguns animais completando as equipes. De um lado, os Monkeys comandados por Monkey D. Luffy, e do outro lado, os Bisons liderados pelo Bisão 66. A ideia é que essa capa seja um verdadeiro foreshadow para os poderes de J. Garcia, porque se olharmos sua silhueta no capítulo 1085, vamos notar que ela possui grandes chifres tal como esse bisão, mas o ponto mais peculiar está na marca no rosto de Saturno, que curiosamente é muito semelhante a que vemos nesse animal na capa. Seria de fato um indício deixado pelo Oda de que Luffy enfrentará o Gorosei? Se a gente forçar um pouquinho mais a barra, e eu pra ser sincero, algo que nem precisa disso, notamos que o símbolo dos bisões é uma estrela de 5 pontas, e os Gorosei são 5 estrelas anciãs. Além disso, o número 66 presente na camisa do líder pode estar relacionado ao planeta Saturno, que é o 6º planeta do sistema solar. Esse pensamento, principalmente embasado na silhueta e no bisão, levantou algumas possibilidades de qual é a fruta de J. Garcia Saturno. E por se tratar de um Gorosei, uma figura lendária, é muito provável que estejamos falando de uma Akuma no Mi Zoan mitológica, tal como também provavelmente todos os seus companheiros. E não vai ser a fruta do bisão, porque essa aí, meu querido, já tem dono, o brabo do Dalton. Muito brabo. E a primeira possibilidade que levantaremos aqui é a Ushi no Mi, a fruta do boi modelo mítico Minotauro, ou Hito no Mi, a fruta do humano modelo mítico Minotauro. Como a criatura é metade touro, metade homem, cabe ao Oda, né, decidir qual nome ele vai utilizar. Eu acho essa fruta meio sem graça, né? Porque seria praticamente uma Zoan normal. O Minotauro não tem nenhuma habilidade especial, fora ser meio homem, meio touro. Fisiologia que qualquer fruta desse tipo concede ao seu usuário. Imagina só a forma híbrida da Akuma no Mi do Minotauro, é um Minotauro. A forma animal completa é também um Minotauro. Que lixo. Seria bastante sem graça se um Gorosei tivesse a mesma fruta que uma besta carcereira de Impel Down, né? Então fica essa possibilidade levantada, mas vamos seguir para as mais interessantes, pensando principalmente na silhueta e na chance aí, né, de ser uma fruta mitológica. Ushi no Mi, a fruta do boi modelo mítico touro de bronze. Essa ideia é original do meu amigo Kaique Nadal. O touro de bronze foi uma das máquinas de tortura mais cruéis que o ser humano já desenvolveu. O aparelho era uma esfinge de bronze oca no formato de um touro. A vítima era posta dentro da estrutura e uma fogueira era acesa sob ela. Ali, a pessoa encontrava seu fim gritando a plenos pulmões. Gritos esses que saíam pela boca do touro, fazendo parecer que ele próprio estava berrando. Uma crueldade digna de um Gorosei, cujo conceito pode se tornar uma fruta interessante. A ideia aqui é que por ser de bronze, Saturno tem uma resistência absurda muito além de uma Zoan normal, e segundo o apresentado anteriormente, o Gorosei poderia aquecer seu corpo a temperaturas elevadíssimas tal como Oven. Como essa máquina de tortura também era feita para prender pessoas, ele poderia ter uma habilidade semelhante a Ori no Mi da Hina. E por último, e mais super que tudo, ele poderia modelar seu corpo controlando o bronze e quem sabe até se transformar numa espécie de mecha que deixaria o Frank, mano, de olhos esbugalhados, apaixonado, doidaço.
Uma variedade de poderes correspondente a uma fruta mítica. Não adianta um Gorosei, mano, chegar com um fruto de animal básico despertado e que vão fazer sempre o mesmo, né? Mais velocidade, mais força. Pra isso já tem o Kaku, já tem o Lute. E pros anciões é muito mais legal, né? Trazer capacidades dinâmicas. Imagina só, o cara é um Gorosei, uma das figuras mais... Mano, autoridade máxima do governo mundial. Aí vai Musama dar a fruta do jumento pro maluco. Enfim, a ideia do touro de bronze combina com a silhueta mostrada e fica esteticamente muito maneiro. Agora o raciocínio que eu quero trazer aqui também segue o padrão de mitologia greco-romana, mas a gente vai diretamente para as divindades e vai perceber como alguns pontos muito interessantes se encaixam com esse Gorosei. O deus romano Saturno, que dá nome ao planeta, é mais conhecido por nós como deus do tempo Cronos. E é claro que esse ser mitológico tem poderes imensuráveis e se retratados tal como na mitologia grega, né, Jay Garcia em One Piece seria um patamar inalcançável e em hipótese alguma o Sabo teria saído vivo de Marejoa. Por isso faz sentido a gente limitar um pouco esses poderes, mas ainda assim o deixando super poderoso. Vamos então falar da Hito no Mi, a fruta do humano modelo mítico Cronos, o deus do tempo. Ao invés de fazer como a divindade que é capaz de alterar como quiser o fluxo do tempo, sendo capaz de acelerá-lo, pará-lo e revertê-lo, algo que provavelmente destruiria o enredo de One Piece, esse Gorosei pode ter uma habilidade parecida com a do Fox, mas obviamente num grau muito maior. Através de sua habilidade relacionada ao tempo, é possível que Saturno consiga congelar seus inimigos no tempo, tornando-os totalmente vulneráveis. Basicamente, ele seria capaz de paralisar o seu adversário. E diferente do limite de 30 segundos da Noru no Mi, essa habilidade poderia durar pela quantidade de tempo estimada pelo Gorosei. É claro que essa seria uma fruta completamente absurda, mas a gente está falando de uma estrela anciã, de alguém que talvez tenha tido séculos para escolher sua fruta desejada. E vale lembrar também que um poderoso Haki é capaz de tancar as habilidades de uma fruta. Outra possibilidade é que ele consiga fazer uma drástica diminuição no ritmo de tempo em uma determinada área, por um curto período, o que transformaria essa habilidade numa apelação maravilhosa, estilo Zawordo. Mas para não ser um esculacho também, né? Acho que seria justo ele próprio também ser afetado por essa paralisação no tempo. Senão vira aquela coisa de One Hit KO que pode complicar bastante as coisas. Uma solução que eu achei para isso seria isso aqui, ó. Pensa numa redoma tipo Room do Law, mas ali dentro tudo fica em câmera lenta. Então você conseguiria imobilizar um inimigo, mas se tentasse atingi-lo com alguma coisa, esses objetos lançados para dentro da redoma também seriam desacelerados. Então seria uma fruta que trabalha com o tempo sem ser necessariamente uma apelação absurda. Se tornaria um poder situacional interessante. O grande problema dessa suposição é que, por mais que ela seja legal, a fuga do Sabo de Marejoa teria sido a oportunidade perfeita para usar essa habilidade e impedir que ele tivesse fugido. Além disso, né, a silhueta chifruda não seria justificada. O ponto dessa hipótese é, devido a representar o planeta Saturno, que é nomeado segundo o deus do tempo, existe a possibilidade de que Jay Garcia Saturno possua uma habilidade relacionada ao tempo. E o outro palpite é o seguinte: todos os planetas escritos em japonês são finalizados com o kanji Sei, que significa estrela, assim como Gorosei. Mas a composição dessas palavras sempre vem acompanhada de outro kanji com significado específico. Quando falamos de Saturno, temos a seguinte escrita: Saturno, com o primeiro kanji significando terra/solo e o último estrela. Isso me faz pensar que o Oda pode usar esses conceitos para trabalhar a fruta de cada um dos Gorosei. No caso de Saturno, teríamos a Chichi no Mi, a fruta da terra, ou a Dodo no Mi, porque esse kanji presente em Saturno se lê como Do. A ideia é que ele se transforme no Homem-Terra e possa criar, controlar e se transformar em terra à vontade. Já temos diversas logias legais na obra, mas a desse elemento nunca foi vista, então faria sentido estar na mão de alguém, né, do alto escalão do governo mundial. Seria bem maneiro se através dela Saturno pudesse fazer uma mescla de vários outros poderes que já vimos em One Piece, tal como as habilidades mostradas por Pika, Morley e Senior Pink, que tem a capacidade, né, semelhante ali de se mesclar com o solo. Dependendo de como Oda quiser trabalhar ela, ela pode até gerar terremotos como Barba Branca, ou ser capaz de gerar ataques ofensivos muito agressivos como a Mago no Mi, mas claro, né, só a terra sem o magma, não sendo tão poderosa quanto a fruta de Sakazuki. Você concorda comigo que a fruta da terra ainda tem que aparecer? Eu acho que ela é um elemento bem básico, né, para ser trabalhada numa logia e que o Oda deve estar segurando
para algum momento específico. Mas como isso justifica a silhueta? Bom, a gente já viu que o Enel possui características únicas ao entrar na forma Amaru, então Jay Garcia também pode ter alguma habilidade assim. O próprio Ryokugyu também parece se transformar numa figura mais elemental representando a natureza. O touro com a terra combina muito bem. E agora 2 pitacos aí sobre a força do homem. Sinceramente, a fuga do Sabo me parece um precedente ruim para escalonar os Gorosei no que diz respeito à força. Porque, vamos ser sinceros, né? Você consegue imaginar o Sabo fugindo dessa situação se o Kizaru tivesse ali? Se um Aokiji tivesse presente? A resposta é provavelmente não. O Sabo estaria batendo papo com o Ace nesse exato momento. Mas mesmo assim, a gente sabe que às vezes é preciso uma flexibilidade na narrativa, né? Pra fazer com que a história progrida de alguma forma. E naquela altura, o Sabo precisava descobrir os segredos de Musama e fugir do castelo de Pangeia. Por mais que no processo os Gorosei precisassem ter tomado ali uma nerfadinha, né, de leve e terem sua verdadeira força reservada para outro momento crítico, onde eles poderiam ser de fato o foco sem estarem ofuscados por Imu-sama. E digo mais, eles estavam dentro do castelo de Pangeia, eles não tinham espaço ali para estrondar todos os seus poderes, porque quiçá eles poderiam destruir toda aquela região. Então, se a gente pegar esse momento como base, é fácil dizer que os Gorosei não são tão poderosos quanto os almirantes, porque se fossem, Sabo não estaria mais vivo. Mas levando em conta que isso era algo que precisava acontecer dessa maneira, esse mesmo cenário não impede que eles sejam extremamente poderosos. Eu imagino que eles vão ter um nível de força diferente, tá? Vão ser velhinhos com um condicionamento físico não tão bom, mas com frutas extremamente poderosas que os permitem recursos mirabolantes. Ou seja, eu não acho que eles vão ser 5 personagens tão fortes quanto os almirantes originais, que são tão fortes quanto os Yonkou, e que estão sempre entrando em combate contra as pessoas poderosas, né? E assim elevando seus níveis. A gente sabe que é comum a gente ver uns velhotes brabíssimos em Shounen, mas One Piece sempre, absolutamente sempre, mostrou que a velhice chega e com ela seu declínio. Barba Branca, apesar de absurdamente monstruoso, não se comparava a seu auge. Garp, exatamente a mesma coisa. Rayleigh, inclusive, é outro exemplo disso, já mostrava sinais de cansaço ao lutar contra Kizaru. Ou seja, os Gorosei vão ser brabíssimos, todo mundo já sabe, mas na minha visão, eles não necessariamente vão ser exímios combatentes. Talvez com exceção ali do Nazijuro e do Shepherd, provavelmente, mas certamente eles vão possuir poderes absurdos que vão assustar tanto quanto qualquer personagem de grande nível em One Piece. É capaz que eles tenham um recurso, uma atitude, um poder, uma habilidade que já assuste em um nível extremo. Afinal, cada Gorosei representa um planeta. E você se lembra o que em One Piece também representa planetas? Pois é, os recursos de destruição em massa, conhecidos como as armas ancestrais. E esse foi o vídeo, eu espero de verdade que você aí tenha gostado, tá? E não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, mas principalmente deixar o seu comentário me falando o que você acha, qual você acha que é a fruta de Santi J. Garcia Saturno. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, exatamente no próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!